Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Ministério Infantil e Companhia. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é professor de pré-adolescente, fica comigo até o final e não perca nada. Então, meus amados, eu sou a tia Kelly e estou aqui para auxiliar você essa semana com a lição de número 8. Nós vamos estar falando sobre sentindo insegurança. Para a turma aí de 11 a 12 anos, né? Você que trabalha com a revista da CPAD. A lição de hoje, ela se encontra lá em Provérbios, capítulo 14, do verso 26 ao 27. E na Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não temerei nada. Ou não terei nada, medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me protege e me diriges. Salmo 23, verso 4. Então, essa aí é a nossa Bíblia diz da semana, ok? Meu amado professor, vamos estar falando essa semana sobre insegurança, sobre medo, né? Nós vamos trabalhar com a nossa turma e sabemos que essa é uma fase onde eles têm muitas incertezas, né? Muitas coisas causam medo dos nossos jovens, nossos pré-adolescentes. Sabemos que nós também temos aquelas coisas que nos deixam apavorados, que nos deixam preocupados, que nos deixam realmente com medo. Mas os pré-adolescentes também têm. E muitas das vezes é difícil para nós, como adultos, né, entender os medos dos pré-adolescentes, porque às vezes aos nossos olhos são medos que parecem bobeiras, que parecem banais, né, mas eles realmente sentem medos, né? É uma fase em que às vezes coisas pequeninas, coisas bobas, né, realmente causam medo neles, causam uma insegurança. E muitas das vezes, né, esses medos podem até paralisar os nossos pré-adolescentes. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Temos aqui alguns objetivos a alcançar essa semana. Quais são esses objetivos? Precisamos explicar que não devemos permitir que o medo paralise as nossas ações. Ou seja, é não deixar que o medo nos paralise, que o medo nos impeça de viver, nos impeça de realizar nossos desejos, nos impeça, né, de seguir em frente. Entender que o Senhor nos ajuda a superar nossos maiores temores, né? Então aqui nós vamos explicar para que eles possam entender que independente do que seja o medo, independente do que seja o temor, o Senhor, Ele nos ajuda a superar, ok? E o terceiro ponto, mostrar que a confiança em Deus é possível quando nós temos um relacionamento sincero com Ele. É a mesma coisa de nós, né, querer confiar numa pessoa estranha. Você confiaria num estranho? Você viu a pessoa a primeira vez passar na rua da sua casa. Você confia nessa pessoa? Não, não tem como. A gente confia em quem a gente tem um relacionamento, em quem a gente conhece. Então, da mesma forma, para a gente confiar em Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Ele, né? Então, nós vamos passar isso para os nossos pré-adolescentes, ok? Aqui no espaço do professor, ele já nos dá uma dinâmica para a gente fazer logo de início. É importante você fazer uma dinâmica no início para você, então, estar levando o seu pré-adolescente a entender sobre o que se trata a lição, para que eles possam compreender melhor. Sabemos que os pré-adolescentes, né, eles aprendem mais com dinâmicas, né, com atividades. É uma fase que é difícil para eles ficarem concentrados em só ouvir. Então, quando você faz dinâmicas com eles, eles aprendem melhor. Então, é importante essas dinâmicas. E aqui o autor, né, ele traz a dinâmica aqui, uma dinâmica simples de você fazer, para você trazer ali folhas de papel A4 e pedir para que esses pré-adolescentes escrevam nesta folha, né, ou desenhem, né, aquilo que causa um medo nele, aquilo que traz, que os deixa atemorizados. E depois, então, eles vão fazer par de 2 em 2, né, e eles vão pedir para que, mostrar a folha para o outro colega e pedir para que o colega tente ali, né, decifrar o que está causando medo nele ou o que causa o medo. Então, essa é a ideia da revista, tá? O que a revista traz para vocês. Eu vou trazer aqui outras dinâmicas para vocês. Eu acho que eu preparei 3 ou 4 dinâmicas para vocês estarem trabalhando essa semana também. Mas como de sempre, como é de costume, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou deixar as dinâmicas separadas. Então você pode vir aqui no cards aqui em cima, clique aqui que você vai ver o link da dinâmica da semana. Mas não faça isso agora, tá? Assista esse vídeo primeiro até o final, depois você vai lá e assista as dinâmicas da semana e veja o que você pode preparar, ok? O que dá para você fazer, o que você acha conveniente aí para fazer com a sua turma, tá bom? Então, mas não deixa de assistir o vídeo das dinâmicas, ok?
Então aqui nós vamos para o tópico número 1. No tópico número 1, nós vamos estar falando aqui, né, sobre a questão do medo, né, que o medo paralisa. Nós sabemos aqui, né, que todos temos medo. Você pode expressar isso para os seus pré-adolescentes. Não chegue lá, professor, né, expressando para eles como você é um super corajoso, como você não tem medo de nada, que, uau, como meu professor é corajoso, né? Não, passa a verdade para eles, né? O seu aluno só vai acreditar em você, só vai ter confiança quando ele vê que você também é um ser humano que está sujeito às mesmas fraquezas que ele. Então, não chegue lá como sendo aí um super-herói, né? Chega lá sendo humano, falando para eles que você também tem medo, né? Tem inseguranças, e que nessa lição de hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre os temores, né? E você pode, inclusive, falar para eles o quê? Que nessa fase que eles estão vivendo, às vezes eles têm até mais insegurança do que nós, mas nós também temos inseguranças. E aqui nós vamos falar para eles, então, mostrar para eles a questão de a importância de não deixar o medo barrar eles, não deixar que o medo os paralise, ok? Então aqui, por quê? Porque nós vemos aqui que nessa fase, né, às vezes eles deixam de fazer alguma coisa, né, viver alguma situação por medo, né? Às vezes eles têm medo de ficar envergonhados no meio da turma, né? A galera da escola, por exemplo. Então eles deixam de fazer algo que eles gostam por medo deles se expressarem ali, né? E às vezes alguém vaiar dele, alguém ri. Então esse medo impede eles de fazer aquilo que eles realmente gostam. Muitas das vezes na escola, né? Eu gosto de falar muito sobre a escola porque eu gosto de pegar pontos, né, que eles realmente estejam vivendo. Então, muitas das vezes na escola, eles deixam de aprender certa matéria, às vezes por medo, por vergonha de levantar a mão e falar, professor, eu não entendi essa matéria, né? E aí eles ficam com medo de pensar que o professor vai brigar com eles, que o professor não vai entender, que o colega vai criticar. Então, assim, muitas das vezes eles deixam de viver certas coisas, né, devido ao medo, deixa que aquele medo ali os paralise, né? E nessa fase, gente, são medos bobos, tá? Vocês vão ver que tem coisas que eles têm medo, coisas que às vezes você pensa, nossa, uau, mas isso não tem nem sentido, né? Como que você pode ter medo disso? Mas tem, assim como tem adultos que têm medo de lagartixa, né? Eu conheço homens adultos, barbados, né, que tem pânico, tem pavor de lagartixa, né? Então, assim, se ele, né, essa pessoa que eu tô citando, por exemplo, é um parente próximo meu, né, um tio que já um senhor, vamos dizer assim, e ele tem pavor de lagartixa. Se ele estiver numa sala como eu estou aqui, e ele vê uma lagartixa na parede, lá no teto, ele sai do lugar, ele não fica, ele não consegue, ele tem pavor. Certa vez aconteceu que ele estava na casa da minha mãe, e na casa da minha mãe tinha muita aquelas lagartixas brancas, aparecia na parede, pequena, gente, coisa pequena, assim, de 8 centímetros. E certa vez ele tava lá na área e uma lagartixa caiu da parede. Gente, não foi em cima dele, não foi muito perto dele. Caiu no mesmo cômodo que ele estava, caiu no chão. Ele ficou apavorado, ele começou a tremer ali e ele não conseguiu sair do lugar, porque ele tem pavor. Então, assim, às vezes tem coisas que são bobeira. Tem gente que tem medo de barata, né? Tem gente que tem medo de coisas mais sérias. Por exemplo, tem medo de ladrão, né? Tem medo de acidente. Eu tenho uma irmã que tem pavor de andar de avião. Então, pra ela, andar de avião é algo que paralisa ela. Só dela pensar em andar de avião, né? Ela sente falta de ar. Então, nessa parte aqui, né, nesse número 1, você vai falar justamente sobre isso, sobre essas coisas, né? Sobre esses medos que acontecem, ok? Aqui você vai falar para eles também que muitas das vezes, né, esses medos que às vezes eles sentem estão simplesmente na mente dele. Às vezes não é um medo real, né, é um medo que está na mente. E aí também, gente, nesse caso aqui, vocês vão falar também da questão do que é o medo, né? Você vai explicar para eles o que é o medo, né? O que vem a ser o medo. Então o medo, muitas das vezes, é não conhecer o futuro, não conhecer, né, o medo da incerteza. Então isso é o medo. E aí você vai falar para ele também o quê? Que às vezes tem um medo bom e um medo ruim. O medo ruim é justamente esse medo que nos paralisa, que está dizendo aqui no tópico número 1, né? Aquele medo que nos impede de seguir avante, aquele medo que nos impede de fazer algo. Então esse medo é um medo ruim, tá? Um medo que não nos deixa crescer, não deixa a gente, né, fazer algo que a gente às vezes gostaria de fazer. Então esse medo não é bom. Mas tem um medo bom. Qual que é o medo bom? É aquele medo que vem de Deus, aquele medo que você tem
por precaução, tá? Por exemplo, um colega chama você, por exemplo, para escalar um lugar, né? Escalar uma montanha, mas você não tem preparo para isso, você não tem um ensino para isso, você não tem uma habilidade para fazer isso. Então vai te dar aquele medo. Esse medo é ruim? Não, esse medo é legal, porque você não tem experiência, você não sabe fazer. Com certeza, se você for escalar, você vai cair, né? E cair você vai morrer, vai quebrar, Então é um medo que é um medo bom, tá? Que te impede de fazer algo que prejudicaria você. Então esse medo é legal. Por exemplo, eu tenho medo de sair à noite no escuro, né? Então é um medo legal. Às vezes a cidade é perigosa, né? Então você fica com esse medo. Então esse medo não é um medo que causa mal, que te paralisa, mas é um medo que te alerta, tá? Um medo que vai te precaver de alguma situação indevida. Então tem essas duas situações, eles têm que aprender a separar. Que medo que eu estou sentindo? Esse medo é um medo ruim, né? Que está me paralisando, me impedindo, ou é um medo bom? Um medo que vem de Deus, que está me alertando sobre algo. Então observem essas duas situações, ok? E aí você pode falar o seguinte, que a palavra de Deus, né, ela nos ensina que devemos entregar todas as nossas preocupações a Deus. Então, por quê? Porque aquelas preocupações, aqueles medos que nos paralisam, nós podemos colocar diante do Senhor. Vamos colocar diante de Deus, né, porque Ele vai nos livrar de todos os nossos temores. Amém? Olha, então, aqui nós precisamos, hein, mais uma vez, refletir muito bem sobre as razões, né, que nos leva a sentir medo. Aqui você pode falar também nesse tópico número 1 para eles, gente. Você pode citar exemplos, né, de jovens. Por que jovem? Eu gosto de falar de jovens porque é a fase que eles estão. E ao mesmo tempo que eles têm medos de muita coisa, né, que às vezes está na mente deles, né, tem aquela adrenalina também de querer fazer tudo, de poder fazer tudo. Então, eles estão num momento em que eles acham que nada vai fazer mal para eles, né? Então, ao mesmo tempo tem essa diferença. Então aqui você vai falar o quê? Que muitos jovens, né, por não ter medo de nada, vamos dizer assim, acabam se arriscando e acabam perdendo a vida, né? A gente tem aí, vê nos jornais, né, jovens que começam ali a fazer aquelas, surfar em ônibus em movimento e às vezes sofrem acidente, cai, morre, outras vezes, assim, outras situações radicais que eles acabam fazendo e que podem fazer com que percam a vida. Então esse medo, né, essa questão também de não ter medo de nada também não é legal, tá? Então nós devemos ter ali um equilíbrio, tá? Então você vai conversar com ele sobre isso. Para esse tópico aqui, né, eu vou mostrar para vocês lá nas dinâmicas a caixa do medo, tá? Então eu preparei aqui uma caixa do medo que vocês vão levar para, olha, a caixa do medo, vocês vão levar e vão fazer uma dinâmica nessa hora aqui, né, com os seus pré-adolescentes. Vou falar melhor sobre essa caixa do medo, como que ela vai funcionar no vídeo das dinâmicas, ok? Olha, aqui no tópico número 2, nós vamos então trabalhar sobre não há o que temer, tá? Porque nós falamos ali no tópico número 1 que o medo ele é real, né? Que às vezes eles têm motivo para ter medo, mesmo que às vezes esteja só na mente deles, né? Tem realmente motivos para ter medo. E aí nós vamos ver aqui então alguns exemplos, né, de coisas que causam medo, principalmente neles, né? Que seria o quê? O medo da rejeição, tá? Depois tem o medo das incertezas e o medo do futuro. Então esses 3 pontos são os maiores causadores de medo na vida de um jovem, até mesmo de um adulto, né, na vida de uma pessoa. O que seria o medo da rejeição? Principalmente na fase em que eles estão vivendo, né? O medo da rejeição é o ponto número 1 para eles com relação a medo, né? É muita incerteza, gente, é muito medo de não ser aceito no grupo, né? É muito medo de não ser aceito ali no meio daquela rodinha social ali. Então, assim, eles têm esse medo e eles têm uma necessidade de ser aceitos socialmente, né? Essa fase aí onde eles querem ser aceitos em todos os lugares, onde eles querem ser notados. Então, acaba gerando ali uma incerteza, tá? O medo da rejeição. Olha, aqui nessa parte que vai falar então da rejeição, o medo da rejeição, você tem que falar para eles tomarem muito cuidados para acabarem não se envolvendo em situações, né, ou fazendo coisas que eles não deveriam simplesmente para ser aceitos nos grupos, tá? Por quê? Porque às vezes eles estão no meio de um grupo ali que faz determinadas coisas, né, e acabam falando, para você ser aceito, você precisa fazer isso também, né, e eles acabam talvez, né, se eles não tiveram conhecimento, fazendo coisas que não deveriam simplesmente para serem aceitos, mas eles precisam entender então o quê?
né, que eles não podem se contaminar, eles não devem se contaminar, né, simplesmente para serem aceitos naquele determinado grupo, ok? E aí você pode dizer para eles o quê? O que diz lá em Romanos, no capítulo 12, o verso 2, que diz assim, ó: lemos que não devemos viver conforme as pessoas deste mundo vivem, mas permitir que Deus transforma a nossa maneira de pensar, a fim de conhecermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, eles precisam entender que melhor do que, né, a vontade de um certo grupo ou de uma certa turminha, né, a vontade de Deus ela é melhor e maior, né, na nossa vida. E devemos nos preocupar com aquilo que vai agradar a Deus, ok? Olha, quando aqui a gente vai falar sobre a questão do medo das incertezas, né? Aqui é importante você dizer para eles o quê? Que é normal sentir dúvidas, né? Ter aí, às vezes, uma incerteza na hora de tomar decisões, né? Tem decisões que realmente são difíceis e aquilo gera um medo, né? Uma incerteza sobre, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que o que eu vou fazer realmente vai ser bom, né? Vai ser bom para mim, vai ser bom para outra pessoa, para alguém que está envolvido na questão ou não. Só que aí, né, nós devemos aproveitar esses momentos para quê? Para nos aproximar de Deus e buscar a direção dele, né? Para tomar essas decisões, ok? E eles também, sendo pré-adolescentes, também precisam buscar a direção de Deus. Saber o que é certo e o que não é. Não baseado nos seus próprios entendimentos, né? Mas buscar a direção realmente de Deus, ok? Provérbios 15, 22 diz assim, ó: se você precisa tomar decisão, né? E sente dúvidas em seu coração, a palavra de Deus nos ensina que sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Então, o que acontece? Aqui a palavra de Deus está nos ensinando a pedir conselhos, pedir direção, né? Pede direção de Deus, pede direção de alguém mais experiente no assunto. Às vezes os pré-adolescentes têm muitas dúvidas e às vezes não tem coragem de perguntar para alguém, ou às vezes pergunta para a pessoa errada, pergunta para outro pré-adolescente, né? O pré-adolescente vai estar na mesma situação que ele, no mesmo barco que ele, né? Com as mesmas dúvidas, com as mesmas questões. Então, eles devem procurar conselhos o quê? Para alguém mais velho, alguém que já passou por aquilo que eles estão passando, por alguém que já tem experiência, né? Para ter como falar com eles, ok? E aí vem aqui o terceiro ponto, que é o medo do futuro, tá? Esse aqui, certamente, né, a maioria aí dos pré-adolescentes tem medo, né? Tem medo de, já fica preocupado, gente, será que é que eu vou fazer no futuro? Será que eu vou viver uma vida assim? Será que eu vou viver uma vida assada? Será que eu vou casar? Será que eu vou ficar solteirão, né? Então tem aqueles medos do futuro, né? O que será que vai acontecer lá no futuro? Será que eu vou ficar bem velhinho? Né? Será que eu vou morrer cedo? Então, assim, tem muitas dúvidas com relação ao futuro. Mas nós devemos o quê? Aprender o quê? A descansar no Senhor. Independente do que seja, sempre procurar descansar no Senhor, ok? Saber que nada acontece se não for da vontade de Deus e que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, nós devemos o quê? Não precisamos nos preocupar com o futuro. Devemos descansar realmente no Senhor, ok? Aqui diz assim, ó: o grande problema é o tempo que investimos nos preparando para conquistar nossos objetivos, né? Então, às vezes, as pessoas vivem tanto tempo ali preparando e acabam não vivendo, né, o momento ali. Ou outros também sequer não tá nem aí para nada, né? Não preocupa com nada também, então também não é legal, ok? E aí aqui você pode fazer uma revisão com eles, né? Perguntando para eles, então, ali sobre cada um desses pontos, né? O que é o medo da rejeição, tá? Você pode deixar eles falar o que é o medo da rejeição. Então, a questão do medo da rejeição é aquela necessidade de ser aceito no meio social, né? Então, aqui é onde leva muitos pré-adolescentes até a fazerem coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E aí você vai perguntar sobre cada um. O que é o medo das incertezas, né? O que é o medo do futuro? E deixa que eles falem um pouco ali sobre cada um, para você ver se eles realmente entenderam esse tópico número 2. E por fim, tá? Vem aí o tópico número 3, tá? O tópico número 3 vai nos levar, né, a aprender a confiar em Deus, ok? Aqui nesse tópico número 3 vai falar de vários heróis da fé, né? Nós temos lá vários exemplos de homens que confiaram em Deus. E aqui você vai falar para eles o quê? Que independente da situação, independente daquilo que causa um medo nele, né? Seja no dia a dia, ou seja medo do futuro, o que quer que seja, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E para confiar em Deus não tem outra forma senão ter um relacionamento direto com Ele. É como eu disse no início, se você não conhece uma pessoa, você vai confiar nela?
Não, você não vai confiar. Você confia em quem você tem um relacionamento, em quem você conversa, em quem você conhece. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus, confiar, para poder confiar, né? Precisamos conhecer realmente o próprio Deus. E aqui nesse tópico número 3, vai nos dar vários exemplos de várias pessoas, então, que pela fé, né, confiaram em Deus, tá? São os famosos heróis da fé. Você pode ler na sua revista aí, tá lá no livro de Hebreus também, vai falar aí vários exemplos. Você pode citar alguns, tá? Desses heróis. Você pode perguntar para eles se eles conhecem algum personagem bíblico, né? Que exerceu a sua fé, confiou em Deus e viu Deus, né, trabalhar, Deus fazer o milagre, Deus operar na vida deles. Deixa o que eles falam aí, né? Alguns exemplos. E você também pode citar exemplos, né? Da atualidade. Pode citar exemplos seus, de momentos que você, de experiências sua, né? Onde você realmente confiou em Deus e viu Deus operando aí, né, um milagre, viu Deus aí operando na situação. Então você pode citar os seus próprios exemplos, porque é muito bom você trazer para a sua aula os seus próprios exemplos, tá? Então isso aí gera confiança nos seus alunos, ok? Olha, aqui vocês vão falar também aqui, né, sobre a questão, pode falar sobre Davi, né? Que Davi teve muitos medos, teve muitos momentos difíceis, mas em todos esses momentos ele fez o quê? Ele buscou no Senhor, né? Ele pediu ajuda para o Senhor, né? E ele diz assim no Salmo 34, no verso 4, diz assim, ó. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Então aqui Davi nos dá, né, essa certeza aí de que Deus pode sim nos livrar de todos os nossos medos, de todos os nossos temores, ok? Podemos colocar aí as nossas dúvidas, nossas incertezas, tudo diante do Senhor ali, que Ele é fiel para nos ajudar, nos abençoar, tirar esses temores, ok? Então aqui, sempre que se deparar com alguma incerteza na nossa vida, nós precisamos ter essa certeza, a certeza que Davi teve, ok? E aqui você vai falar para eles aqui, né, sobre esses exemplos. Tem vários exemplos aqui, não vou ficar citando cada um, você tem na sua revista aí, mas você pode trazer então esses exemplos e ir citando para eles, ok? Então, meus amados, essas aqui foram as ideias, né, para você, os tópicos aí para você trabalhar com a sua turma. Lembrando que eu trago as dinâmicas para você no outro vídeo, eu vou trazer a dinâmica para você, né? A caixa do desafio, tá? Que é essa caixa do medo, né? Não é desafio, a caixa do medo, tá? É uma dinâmica. Vou trazer para você a caixa do desafio, né? Que é outra dinâmica que você pode estar trabalhando com eles. E tem também, vou trazer a dinâmica da mímica do medo, tá? Então são 3 dinâmicas bem legais aí que você pode trabalhar com a sua turma. Então, se você gostou da aula, se te ajudou de alguma forma, deixa aí aquele joinha, deixa aí seus comentários também, né? Pra mim saber que você gostou. E não esqueça, compartilha esse vídeo, né? Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí no Face, compartilha aí com professores que você conhece, né? Leva aí a nossa pré-aula até outras pessoas também, para que eles também sejam abençoados, ok? Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, nós temos o grupo aí dos pré-adolescentes. Pode pedir o link pra mim também aí, que eu deixo nos comentários pra você que deseja participar, ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu volto semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.